Tomemos o cuidado, então, para não recair no equívoco do passado, dizendo que isto não é amor, como também o equívoco de dizer que quem ama não mata. Isto é amor, é mesmo esta ideia de tratar o amor como um vício, né? É uma forma de amar. Convenhamos, o amor nem sempre é bom, não o amor-paixão, esse que nós referimos, né? Isso é amor, sim. Eu participo de alguns debates a respeito de tipos de amor, né? Recentemente estive numa universidade discutindo o tema amor criminoso. Existem outras formas, outros títulos, né? Como amor bandido, amor paixão, mas assim, só retomando essa ideia equivocada de que isto não é amor, existem várias obras que tratam disso, né? Infelizmente, esse pensamento religioso sobre o amor e politicamente correto, não é só religioso, não. Um dos grandes malefícios que nós temos hoje é a judicialização da vida, a politização da intimidade, como se política estivesse em todas as partes. Então, a falta de leitura, né? Por exemplo, esta obra aqui, fantástica, Homens que Odeiam Suas Mulheres e Mulheres que Os Amam, quando amar é sofrer e você não sabe por quê. Ou Jacques Lacan, lá no seminário, como já disse, é um dos grandes especialistas do mundo feminino, do sofrimento feminino. A Malvine Zalcberg é psicanalista, né? Essa obra fantástica, O Amor e Paixão Feminino. E ainda lá atrás, se buscarmos na história do amor, Denis de Rougemont e tantos aí autores, né? O próprio Stendhal. Aí existe uma quantidade enorme de autores que já consagram, através não só da literatura, da poética, que os poetas entendem mais de amor do que nós, né? Mas das pesquisas, das estatísticas. Vejam, o fato de dizer que algumas modalidades amorosas elas produzem sofrimento, o Freud já mostrava isso, né? O Freud mostrava que é possível alguém amar uma outra pessoa e se mantendo nesta condição de dor. Isso não tem nada a ver com o absurdo que nós tivemos no passado dos crimes contra a honra, né? É necessário destacar essa diferença, que nós não estamos falando aqui de honra, nós estamos falando de amor, né? Homens e mulheres podem ser iguais perante as leis jurídicas, mas pelas leis do amor são completamente diferentes. Os homens agressivos e violentos, eles matam por amor. E mulheres dependentes do amor morrem por amor. Infelizmente, essa é a trágica constatação no Brasil, que é o quinto país que mais mata mulheres no planeta. Então, eu queria destacar, eu acho que isso é fundamental, né? Aceitar no sentido de primeiro entender, estudar, pesquisar, né? E não impor ideologicamente algumas ideias sem fundamento, sem cabimento, como a gente vê muitas vezes no jornalismo raso que nós temos no Brasil, né? Em grande parte o jornalismo raso, grande parte. Mas eu então queria destacar aqui dois grandes problemas do sofrimento feminino, típico das mulheres. Primeiro, a forma de amar feminina e a escolha amorosa que elas fazem, né? Então, essa conciliação do tipo de amor feminino, esse amor dependente, que acaba escolhendo homens profundamente dominadores. Então, há uma retroalimentação. É preciso fazer essa análise relacional, né? Enquanto estivermos apenas analisando a velha e ultrapassada teoria do patriarcado,
de que os homens são os únicos responsáveis pelo sofrimento amoroso da mulher, nós continuaremos mantendo a mulher no seu lugar histórico de hipnótica e incapaz. E é justamente o contrário disso que eu tenho me manifestado com muita dificuldade de ter interlocutores. Bom, sobre como as mulheres amam esta categoria específica de mulheres, certo? E que não são poucas, dependentes, né? Essas mulheres, elas se relacionam muito mais com a idealização do parceiro, muito mais com as fantasias, com o encantamento do discurso fantasioso do amor. Então, é uma relação com a fantasia, né? Que o Freud já lá atrás dizia, depois o Lacan, se você quer conquistar uma mulher, conquiste por suas fantasias. Então, essas mulheres, elas não se relacionam no início do relacionamento, e esse início pode durar anos, 10 anos. Elas não se relacionam com o sujeito de carne e osso, elas se relacionam com o imaginário, com aquilo que o Cazuza já dizia, o nosso amor a gente inventa, e não se relacionam com o indivíduo de carne e osso. O Stendhal, lá, que viveu a passagem do século XVIII até a metade do século XIX, ele escreve em 1822 sobre o amor de uma forma muito poética, maravilhosa. E eu acho que o que ele descreve cabe muito bem a respeito do que eu acabo de dizer sobre as mulheres se relacionarem com a fantasia que elas têm dos homens. O Stendhal dá um exemplo nas nas minas, né? Nas minas de Salzburg, na Áustria, os mineiros tinham o hábito de entregar aos visitantes um ramo, um galhinho seco, que ficava durante 2 ou 3 meses no subterrâneo das minas, e em torno deste galho primitivo, dessa madeira bruta, se acumulavam partículas cristais de sal, e que quando os visitantes recebiam este galho primitivo, cru, eles não viam a natureza primária da madeira velha e antiga, mas eles enxergavam a beleza da cristalização que encobria o produto primitivo. Então, este produto primitivo bruto, que é o homem de carne e osso, tal como ele é envolto pela cristalização do amor, e que produz uma nova imagem no imaginário feminino a respeito de como essas mulheres gostariam que aquele homem fosse. O segundo grande problema de mulheres dependentes do amor é a escolha amorosa que elas fazem. Vejam que muitas mulheres, e não são poucas no Brasil, eu acompanho programas e problemas policiais, todos os programas que eu posso assistir, acompanho muito dentro do consultório, atendimento dessas mulheres, e vejam que, se vocês analisarem o que o jornalismo não enfoca, sempre o jornalismo está enfocando assim: a mulher foi enganada por esse sujeito, um sujeito canalha, cafajeste. Ninguém está dizendo que ele não é. Eu só estou dizendo que, além deste problema, é preciso analisar aqui, o que eu enfoco é o lado da relação da mulher com esse homem. E não apenas analisar o fenômeno só de um lado, só de um aspecto. Isso não quer dizer que se esteja culpando ou absolvendo, porque eu não sou paladino da justiça e francamente, eu tenho uma posição oposta à ideia politicamente correta, à judicialização da vida, essa chatice total, porque isso não é real. O real é que essas mulheres escolhem homem problema, Elas escolhem um homem cheio de problemas.
homens que têm passagens pela polícia, que devem na justiça, homens com tornozeleiras, homens que têm uma ficha policial imensa, mas se não tem, são pessoas que estão envolvidas com atividades ilícitas, ou se não estão envolvidas com atividades ilícitas, dependente químico que fazem um abuso imenso do álcool, né, da droga, homens com dívidas financeiras. Isso é absurdamente comum nós vermos nos programas policiais mulheres emprestando dinheiro para o sujeito e depois está lá a notícia, né? Ela foi enganada. Foi, mas não é só isso. É preciso dizer mais do que isso. É preciso dizer que ela fechou os olhos depois de 2, 3, 5 anos sendo enganada, entre aspas. Há evidentemente um mecanismo de autossabotagem e de autoengano. Ou então elas escolhem homens que não têm estabilidade profissional, né? Muitas mulheres sustentam esses homens financeiramente, não são poucos. Ou se não escolhem essa categoria de homens, escolhem o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? O mimadinho, hedonista, narcisista. Quando uma mulher escolhe um homem menino, é porque ela se coloca numa posição de mulher-mãe. Isso é muito curioso, porque só aparece nos consultórios de atendimento psicológico. Nunca ouvi falar no nosso jornalismo, grande parte dele um jornalismo pífio, de enfocar e de provocar essas situações, e não só jornalismo, não, né? Movimentos ideológicos, movimentos sociais negam essa posição que infelizmente mantém a mulher no lugar, como já disse, de incapaz. Bem, no pano de fundo dessas escolhas amorosas estão lá os homens agressivos, né? Os homens violentos, que exercem cedo ou tarde essa posição, sim, de violência. Nos relatos de consultório, né, nós percebemos que essa idealização, essa cristalização, né, essa fantasia a respeito do outro, ela está a serviço da necessidade das mulheres serem amadas. Pela necessidade que as mulheres, esta categoria de mulheres dependentes do amor tem, de serem amadas, elas são capazes de negar, né? Negar, por exemplo, os grandes problemas de alguns homens e valorizar pequenas qualidades deles, né? Que são estratégias de conquista que no início, esses homens que eu citei, todos são, na maioria deles, bon vivant, tem o estilo dom juanesco, gardelão, sedutores, né? Uma boa conversa. E essas mulheres se encantam com as seguintes afirmativas: ele é gentil, ele me escuta, ele me leva para dançar, ele me dá um mimo, que são pequenas estratégias que ao longo da relação da intimidade, isso vai aparecendo cada vez mais, o outro lado deste homem, e esta relação se torna um obstáculo incontornável, uma pedra no caminho na vida dessas mulheres. Um homem em problema ama de forma problemática. Cedo ou tarde ele vai mostrar seu amor violento, assim como uma mulher dominadora, cedo ou tarde vai mostrar o seu adestramento amoroso. O amor vem do sujeito amoroso, de como ele é na realidade, da sua personalidade. Ele não vem também o amor-paixão não vem da lógica, da razão, da ética, da política, né, do direito à felicidade, essa coisa patética que a gente vê. O amor-paixão vem do inconsciente, vem da desrazão, vem de fora da razão, né, do lugar que os gregos chamavam de patos, né? Patos do grego tem a mesma raiz etimológica que patológico. Então o patológico e o passional têm a mesma raiz, que é aquilo que está fora da razão,
a doença da alma, como diziam os gregos. Vejam, de novo, nem todo amor é assim, certo? Eu me refiro a uma categoria específica. De forma geral, mesmo que nem todo amor e paixão seja tão trágico como este que eu me refiro, a situações extremas, o amor não é normal. Né? Ele não está dentro da categoria normativa das condições normais de temperatura e pressão. Né? Por quê? Porque ele vem de um lugar, né, de onde nós, quando crianças, como filhos, fomos amados ou desamados, né? Fomos amparados ou desamparados. Ele vem dos nossos sentimentos reprimidos, dos nossos desejos recalcados, né? Então, esse tipo de amor entre homens agressivos e mulheres dependentes, ele vai ser sempre conturbado, arrebatador, né? Contraditório e com um certo grau de violência. Né? Para encerrar, antes que eu seja mal entendido, claro, nem todo relacionamento amoroso é como este. Mesmo no amor-paixão. Né? Eu me refiro aqui a mulheres dependentes, abusivamente dependentes, e homens abusivamente agressivos e violentos com as mulheres. E veja, mais um aspecto que eu acho fundamental. Não estou falando de mulheres de baixa renda que dependem financeiramente dos seus maridos, não. Estou falando de procuradora de justiça, para citar aqui exemplos fictícios, de professora doutora de universidade pública, de mulheres que são financeiramente bem abastadas, muitas sustentam o seu parceiro, mulheres politizadas, conscientes dos seus direitos protetivos, mulheres viajadas, estudadas, né? E que mesmo assim elas dizem amar o homem que as agride. Então é necessário sair dessa análise vertical de que o homem, da velha teoria do patriarcado, que o homem manda, a mulher sofre porque ele é o grande opressor. Ele pode ser tudo isso, mas nós estamos analisando o lado aqui também da relação entre a mulher e o homem e a mulher. Enquanto nós não analisarmos o fenômeno da violência da mulher contra a mulher pelo prisma relacional, nós continuaremos numa lógica analítica, jurídica, eles culpados e elas vítimas. Elas são vítimas, mas não são somente vítimas. E é fundamental sair dessa perspectiva pífia que nós temos, né? Porque ela é que mantém a mulher nesse lugar de incapaz. Então eu convido a quem interessar para que a gente se organize num grupo de estudos, de ação com relação a isso, e fica aberto aí a essa proposta para um entendimento mais amplo e profundo a respeito da violência contra a mulher, nestes casos que eu citei, de categoria específica de mulheres e de homens.